Boa noite, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, espíritas de Teofilândia, Bahia. Que a paz do Senhor se estabeleça em nossos corações. Dando continuidade às atividades da Mansão Maria de Nazaré, agora de forma virtual, devido à crise que passamos, nós hoje vamos falar sobre o tema Evolução da Ideia de Deus na Humanidade. Relatam as tradições que um homem, após consultar os seus bens, enumerar os seus bens, castelos, palácios, glebas e mais glebas de terra cultivada, inúmeras cabeças de gado, e orgulhoso dessa sua condição e as possibilidades que tudo isso lhe proporcionava, resolveu sair de casa e tirar um sarro com algumas pessoas. Então ele saiu da cidade, passou pela periferia e adentrou na zona rural. Lá encontrou um agricultor trabalhando no campo, o rosto castigado pelas intempéries da vida, o sol, o vento. Então, observando aquela situação, o homem, o rico, orgulhoso, questionou ao agricultor. Olhando a sua condição e a da do agricultor, ele questionou: onde está Deus? E o agricultor, olhando os campos verdejantes, as flores mil ali daquela região, as escarpas de montanhas majestosas, os rios caudalosos que se transformavam depois em ruidosas cachoeiras, observando os pássaros e as borboletas coloridas, observou também alguns animais e outros animais, olhou o firmamento infinito, o sol e as estrelas, e então ele resolveu responder ao homem com uma outra pergunta: onde Deus não está? Ora, desde os primórdios da humanidade que o homem acredita na existência de um ser superior, um ser que criou tudo, que criou inclusive o homem. Seja, podemos chamar ele de Jeová, Shiva, Tupã, Oxalá, Zeus, Alá, Olorum, não importa. Não importa que essa crença é inata, está dentro do homem, está dentro de si. No início, eles entendiam esse suposto Deus, através dos fenômenos atmosféricos, Deus do fogo, Deus do raio, Deus do trovão, Deus Sol, Deus Lua, e assim por diante. Mas a doutrina espírita, na primeira questão que Allan Kardec fez, registrada no Livro dos Espíritos, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Foi a resposta dos espíritos da codificação. E onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axiomas que aplicai às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Aí então, no Livro dos Espíritos. Mas a mente humana criou seres imaginários de cuja bondade dependeu a vida ou a morte dos indivíduos e da sociedade. Criou-se então os deuses, E o acesso a esses deuses era intermediado por um representante aqui na Terra, um sacerdote, um faraó, um rei. Então, cada representante desse se achava com o poder de Deus, que Deus tinha dado o poder para representá-lo ali naquelas comunidades. Então eles, devido a isso, tinham o poder sobre as outras pessoas, começavam a dominar as outras pessoas, fundamentado nessa delegação que Deus lhe deu, ele dominava as outras pessoas. E nós então chamamos isso de Deus temor. Criou-se a religião do medo.
Então as pessoas temiam, né, que o Deus trouxesse a fome, trouxesse a revolta dos animais, medo de perder bens, perder os entes queridos, medo de doenças e o mais terrível dos medos era o medo da morte. Eu me recordo no Antigo Testamento, no livro de Samuel, capítulo 15, que Samuel foi o último juiz de Israel e ele tinha esse contato com Deus, né? Então ele recebeu uma determinação de Deus que repassou para Saul, rei de Israel. Vai até Ameleque com os exércitos e lá elimina aquele povo, tudo que tiver lá, homens, mulheres, crianças, velhos, e até os animais deveriam passar a fio de espada, exterminar mesmo aquele povo de Amaleque. Quando Saul reuniu seu exército e foi e venceu, retornou para Jerusalém. Em Jerusalém ele trouxe os melhores animais e o rei de Amaleque. Samuel, ao saber, adentrou e soube, questionou Saul e na sala mandou trazer o rei de Amaleque e ali tomou a espada de um soldado e cortou em pedaços. Cortou o rei de Amaleque em pedaços e afirmou a Saul: Deus agora não está mais contigo, Deus não quer mais nada contigo. Saul ficou temeroso. Então, esse Deus, esse suposto Deus aqui, ele era um Deus sanguinário, era um Deus, não é? Deus terrível, Deus que impunha o medo. Mas o homem continuou durante o período, ele acha, e até hoje algumas pessoas acham que Deus é um homem, é um senhor de barba branca, que com seu cajado fica olhando quem está fazendo alguma coisa errada, quem está fazendo as coisas certas, observando ali para punir quem fizer errado, né? E mais antigamente esses deuses, supostos deuses, se manifestavam através de grandes fenômenos da atmosfera, né? E eles exigiam sacrifícios, supostamente através dos seus representantes, no caso aí sacerdotes, né? O sacrifício ou oferendas também, oferendas traziam as suas riquezas e ofereciam, as pessoas traziam sua riqueza e ofereciam, né? Ou então o sacerdote exigia um sacrifício de animais ou, ao extremo, sacrifício de seres humanos. Me recordo que quando eu era criança, na aula de catequese, a irmã falou que a prova de fé de Abraão era ele ter se colocado, se predisposto a matar o próprio filho em sacrifício, uma exigência de Deus. Então, eu questionei e achei que não, e até hoje eu não acredito que Deus ia exigir que Abraão matasse o próprio filho. Isaac, o filho da promessa, né? Não é o filho da escrava, é o filho de Sara, uma senhora já de idade que teve o filho Isaac. Mas aqui na nossa América também nós tivemos alguns exemplos. As religiões dos astecas, dos maias, dos incas, né? Que exigiam sacrifício. E algumas vezes esses sacrifícios, segundo relatos de história, eram arrancados o coração com a pessoa viva. Arrancava o coração pulsando para aplacar a ira daquele Deus, né? Os deuses dos astecas, dos maias ou dos incas, né? O próprio Moisés, ao subir o Monte Sinai e receber as tábuas dos 10 mandamentos, ele, após receber a tábua, Deus o chamou e disse: Moisés, o povo lá embaixo, o povo hebreu que tinha saído do Egito, que Moisés libertou do Egito, estão adorando bezerro de ouro. Eu vou dizimá-los.
como, segundo relatos bíblicos, dizimou Sodoma e Gomorra, né? Ia dizimar o povo todo. Aí Moisés suplicou, mas Senhor, tem clemência. O que vão dizer os egípcios quando souberem que dizimais o povo que libertou de lá? Não é? Clemência, Senhor. Então Deus se acalmou, observe. Moisés acalmou Deus no cúmulo, né? Aqui. Isso está relatado no capítulo 20 e fim da história no capítulo 32 do livro Êxodos, né? Moisés chegando então, desceu o monte com as tábuas, observando a adoração do bezerro de ouro, ele chamou o pessoal e pediu para parar com aquilo, ordenou que parasse, né? Que ele não pede a ordenou que parasse. Muitos pararam, mas alguns se revoltaram e disseram que ia continuar, que gostaram daquela adoração, gostavam daquele tipo de oferenda, né? Aquele oferenda. Então, Moisés, muito zangado, passou a fio de espada cerca de 3.000 hebreus, né? Mas também as pessoas continuam e a vida prossegue. E eles agora acreditam uma doutrina de um Deus material que é tudo. Deus é tudo. Deus é todo o universo. É a doutrina do panteísmo que o Espiritismo combate, e vocês percebem ali no Livro dos Espíritos. Um bom combate, um confronto com essa doutrina do panteísmo que Deus é tudo. Nós observamos e argumentamos que Deus não pode ser tudo, porque Deus sendo tudo, ele é matéria, universo material. Tem o universo espiritual e o universo material. Então, se Deus é universo espiritual e universo material, na parte material ele está sujeito às vicissitudes da matéria. A matéria sofre transformações. A matéria sofre essas transformações e está de um jeito, está do outro. E Deus, nós compreendemos que um dos atributos da divindade é a imutabilidade. Deus não muda. Daí é observarmos que aquele Deus temor, que uma hora estava zangado, uma hora está virado, outra hora estava arrependido, não é? E aí nós não compreendemos que aquilo sejam reações de um Deus, desse Deus que nós acreditamos. Deus é imutável, não muda de humor, não muda de cara como nós, né? Ele é a suprema perfeição. Então não tem esse negócio de estar uma hora zangado, uma hora chateado, né? Mas as coisas evoluem e continua, e o homem, através, aqui nós vemos no Evangelho, na primeira epístola de João Evangelista, ele fala assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E prossegue João já na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Então nós já vemos aqui uma percepção diferente daquele Deus temor. Agora João traz um Deus amor, né? Bom, compreensivo, que nos ama e nos dá a oportunidade de refazermos os nossos caminhos. Porque se ele é amor, ele não é zangado, ele não é irado, não quer se vingar de nós, ele nos ama. A afirmação de João aí, né? Deus é luz, Deus é amor. Mais adiante, o próprio João Evangelista, agora não mais nas epístolas, mas no próprio Evangelho de João, né? No versículo 27, capítulo 16,
porque o próprio Pai vos ama, pois vós me amaste e creste que vim de Deus. Deixei o Pai e vim ao mundo, agora deixo o mundo e volto ao Pai. Então aqui Jesus traz uma conotação de Deus Pai, Pai Criador de todos. Bom, mas nesse relato aqui do Cristo, ele está dizendo que Deus ama a todos, né? Deus vos ama, pois vós me amaste e credes que vim de Deus. E também anuncia, interessante que esse texto faz parte do Sermão do Cenáculo, foi quando Jesus, após a última ceia que fez com os apóstolos, ele saiu e fez esse sermão, denominado Sermão do Cenáculo. E essa aqui é uma parte dele, então ele está explicando aos apóstolos as coisas que porventura viessem a acontecer e que viriam a acontecer. Então ele está dizendo aqui, afirmando, ó, deixei o Pai e vim ao mundo, agora deixa o mundo e volta ao Pai. Está anunciando que em breve, muito breve, vai deixar o plano material e vai voltar para o Pai. Bom, agora nós vamos ter uma conotação diferente. Até então nós vimos que Deus, em todas essas coisas que eu falei aí para trás, ele tinha uma conotação mais ligada à Terra, ao planeta Terra apenas. Mas o Chico Xavier escreveu, o Espírito André Luiz escreveu através do Chico Xavier o livro Evolução em Dois Mundos, em que ele fala assim, e eu vou ler: cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a eles agregadas em processo de comunhão indescritível, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior. Então nós percebemos aqui uma informação nova, não o Deus ligado apenas à Terra, o Deus da Terra, mas agora um Deus cósmico, um Deus universal, né? Em que ele se reúne com as inteligências divinas, que nós sabemos que essas inteligências divinas são os Cristos, porque só não existe um Cristo, gente, existem vários Cristos, milhares e milhares de Cristos, né? As inteligências divinas, que é agregado a Deus, extraindo o hálito espiritual que se refere a André Luiz, é o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima da criação, né? Deus cria a matéria-prima e, conforme ele fala aqui, as inteligências a eles agregadas vão construir os sistemas da universidade, né? Em processo de cocriação em plano maior. Então, ele delega a essas inteligências divinas a tarefa de co-criar, criar o universo, criar os planetas, criar as estrelas, criar os sistemas, as galáxias, né? etc. Essas inteligências tomam o plasma divino e convertem em habitações cósmicas. Aqui você já esclareceu melhor, não é? As inteligências tomam o plasma, então recebem de Deus a matéria-prima e ali convertem, moldam e criam os sistemas, as habitações cósmicas. Quais são as habitações cósmicas, gente? As estrelas radiantes, as estrelas, os planetas, os cometas, não é isso? Aqui, por exemplo, ele fala habitações radiantes ou obscuras, moram espíritos no Sol, né? Mesmo naquele calor extremo, mas os espíritos se adaptam lá aos espíritos superiores. Gaseificadas ou sólidas, aqui no nosso sistema solar nós temos o exemplo, planetas telúricos, dos quais faz parte a Terra, e os planetas gasosos, né? Os maiores, Netuno, Mercúrio, Saturno, Urano, e os menores, que são sólidos, Terra, Vênus, Marte, Mercúrio.
Então ele fala que essas moradas também perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Quer dizer que a matéria tem essa condição de transformação, né? Vai sofrer um desgaste. A Terra, por exemplo, vai chegar a um limite que não há mais possibilidade de vida aqui. E ela vai perder essa condição. Não é isso? As estrelas também, como sóis, vão se transformar, vão se desgastar e se transformam em matéria espacial, em poeira cósmica, não é isso? Mas continua André Luiz, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Então aqui existe um processo diferenciado. Deus delega a esses espíritos, às inteligências gloriosas, aos Cristos, delega o poder de co-criação, co-criar, mas só Deus é que cria, porque ele cria o fluido cósmico, né? Dessa matéria-prima, os Cristos constrói as habitações cósmicas, né? Mas nós vimos aqui que André Luiz fala então sobre a criação de mundos materiais, sobre a criação da parte espiritual, dos mundos espirituais. Nós temos pouquíssimas informações. Por exemplo, nós sabemos que Deus criou o mundo espiritual, sabemos que Deus criou o espírito, apenas que são criados simples e ignorantes. Eu desconheço outras informações de como criar espírito, porque inclusive no livro dos Espíritos fala que Deus não deu essa capacidade, né? A nós ainda, essa informação ainda. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A Kardec pergunta, né? A esse Deus cósmico. Não, falta-lhe para tanto sentido. Então, é o que eu falei anteriormente sobre o conhecimento do homem estar limitado ainda devido à sua evolução. Mas eu gosto do Chico. Chico Xavier é uma alma iluminada que hoje está no plano espiritual, que veio e um repórter perguntou: Chico, me dê uma explicação sobre Deus. E Chico responde: dar uma explicação sobre Deus é o mesmo que pedir a um verme para que se pronuncie quanto à glória e à natureza do sol. Embora o verme, se pudesse falar, né? Aí o Chico dá os detalhezinhos e prossegue. Mas eu analisando aqui, bom, como o verme não fala, Chico não falou nada sobre Deus. E Chico Xavier de falar isso, que tem para mim um dos espíritos mais evoluídos que vieram aqui na Terra depois de Cristo, né? Ele fala que é um verme em comparação para explicar o Sol. E como o verme não fala, ele não falou nada. Mas Chico continua ainda aqui. Eu vou ler aqui o trechinho do livro, porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientadas por inteligência divina, e confirma aí, ó. Já no outro livro, no livro Na Era do Espírito. Na Era do Espírito, né? Orientados por inteligência divina e Deus para lá disso tudo sem que possamos fazer-lhe uma definição. Vou ver o contexto agora onde ele tirou essa conclusão, né? O Chico estava perturbando Emmanuel, porque ele queria saber onde estava a hierarquia do Cristo da Terra, Jesus, em comparação com o Cristo do Sol. Mano, me explica aí como é que é essas coisas aí de Cristo nosso com o Cristo do Sol. Mano, Chico, fica quieto. Mas Chico insistiu. Insistiu e Emmanuel o levou em espírito, saiu da Terra e foi distanciando da Terra, viu o planeta Terra bem distante, distanciou-se mais e chegou a ver o sistema solar, distanciou-se mais e viu a nossa galáxia, a Via Láctea, né? Distanciou-se mais e viu a galáxia mais próxima da Terra, Andrômeda,
Distanciou-se mais e viu que essas galáxias se moviam em direção a outras maiores, que a NASA fala em colisão de galáxias, né? Que essas galáxias vão em direção a outras. Então Chico começou a ficar tonto e disse: Emanuel, para tudo, vamos, deixa eu voltar para casa. E lá, chegando para se firmar de novo, tomar um cafezinho com queijo, né? Então o contexto é esse. Chico queria saber. Aí ele viu aqui, ó, Deus para lá disso tudo. Então, confirmando, agora não através de André Luiz, mas através de Emmanuel também, que cada mundo, cada sistema são orientados por inteligências divinas. Significa que Deus delega atividades grandiosas de criação e gestão agora, não só criar, como o André Luiz falou, mas agora também fazer a gestão, né? Cada mundo, cada sistema orientado por inteligência, a gestão dessas galáxias, desses sistemas, né? Siderais. Mas, como é a providência divina em relação a nós? O que é a providência divina? A providência divina é a solicitude de Deus para com as criaturas, para conosco. Então, como é que Deus cuida e zela de nós todos? Não é isso? Nós, seres humanos. Então, e como se realiza essa providência de Deus em relação a nós, as criaturas? Aplicando suas leis e cuidados para que todos os seres da criação tenham o suficiente para o seu desenvolvimento nas condições evolutivas em que se encontram. Então, por exemplo, Deus delega para nós um anjo guardião. É um ser que vai nos orientar, nos conduzir. Aqui na Terra, nós não temos condições de ter um contato direto com Deus, Deus participar diretamente da nossa vida. Ele delega esse anjo guardião, né, que vai cuidar de nós. Nós vemos aqui como é a aplicação da lei na parábola o mal rico e Lázaro. Então, Jesus relata essa parábola que o mal rico teve a prova da riqueza. Teve a prova da riqueza. E Lázaro teve a prova da resignação e da paciência. Construção de duas virtudes. A vida do rico, o mal rico, era uma vida de gozos, né? Tinha tudo, seda e púrpura e ouro e joias e tudo o poder da riqueza, que a riqueza proporciona, enquanto o Lázaro, feridento, miserento, as chagas da doença, né? Pedinte, vivia das migalhas que o rico jogava ali, ao invés de dar aos cães, jogava para Lázaro. Só que ao morrer, Lázaro foi para uma condição porque cumpriu as suas provas, cumpriu com resignação sua prova, aquela prova de sofrimento, né? Enquanto o rico foi para o sofrimento porque não passou na prova da riqueza. Ele não passou. Então a lei de Deus é assim, mas Deus dá outra oportunidade. Vai dar a ele reencarnações agora na pobreza, na mesma situação de Lázaro. Então nós compreendemos essa lei de ação-reação, né? A lei de causa e efeito. Nós vemos aí a reencarnação atuando, as oportunidades que Deus dá, porque nós temos na Terra expiações, que é um pagamento do que fizemos de errado no passado, e nós temos as provações, que é uma prova para saber se estamos em condições realmente de avançar, de evoluir. Lázaro passou, o rico não passou. Então agora ele vai passar a próxima reencarnação dele como, mesmo sendo pobre, mas como uma expiação, porque ele agiu, usou mal a riqueza. Vai ser pobre como expiação. Então a mesma situação, a mesma prova,
é a mesma expiação, né? Ele usou mal a riqueza, agora vai passar na pobreza, mas não como Lázaro. Lázaro era a prova, mas ele vai passar na pobreza como expiação, como pagamento. Mas qual a sua concepção de Deus? Cada um tem sua crença estabelecida, cada um tem o seu livre pensar, a sua forma de pensar, de agir. Né? E eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado, eu estou colocando os ensinamentos. As pessoas analisem. Não quero que ninguém acredite diretamente nas coisas que eu falo, eu quero que vocês façam uma reflexão. Né? Devemos temer a Deus, quer dizer, nós devemos considerar aquele Deus antigo que trazia o temor. Deus faz milagre, Deus faz milagre, ele derroga as suas leis. Né? Então, eu vou dar algumas dicas para a melhor compreensão de Deus, está no livro dos Espíritos. Né? Os atributos da divindade, aí nós vamos compreender, nós não temos capacidade de compreender Deus, porque não temos evolução para isso, nós vamos entender através dos seus atributos. Né? Deus é eterno. Se tivesse começo, teria saído nada. Então, ele eterno significa que não teve início nem terá fim. Ele é eterno. Deus é imutável, então Deus não fica sujeito às leis da matéria. Né? É imutável. Não muda. Ele não é zangado uma hora e irado na outra. Deus é amor e é um amor ilimitado. Deus é imaterial. Ora, isso aí o próprio Cristo, na conversa com a samaritana, ele falou, Deus é espírito. Então, não me venham com essa crença de Deus um senhor de barba, um cajado que fica olhando, observando as nossas ações para ficar castigando. Deus é espírito. Isso é a afirmação de Jesus, não tem condicionante, não tem outra coisa. Deus é espírito e isso é finito. Deus é único, então aqueles povos criaram vários deuses, mas na realidade apenas um, só temos um, né? Deus é onipotente, né? Pode tudo e é soberanamente justo e bom. Então, quando a gente entende os atributos de Deus, o que é a infinita sabedoria, a infinita bondade, a infinita justiça, significa que Deus não falha, não tem erro nele, né? Para se arrepender, como no Antigo Testamento. Deus se arrependeu de ter criado a raça humana. Não, gente. Deus não se arrepende porque tudo que ele faz é certo. Quem faz as coisas erradas são os homens. Nós, ainda com a nossa ignorância, que fazemos as coisas erradas, né? E agradeço a paciência de vocês por estar ouvindo aí essas palavras e vou terminar a minha exposição com um poema, um soneto de Antero Quental, através de Chico Xavier, que é o seguinte: Deus, quem senão Deus criou a obra tamanha, o espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agita o turbilhões de esfera, que a luz excelsa luz aquece e banha. Quem senão ele fez a esfinge estranha, no segredo inviolável das monedas, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno e penetrável, poderia criar o imensurável e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina piedade, e que habita na eterna claridade das torrentes de luz e da harmonia. Antero Quental, através de Chico Xavier, no livro Parnaso de Além Túmulo. Muito obrigado, uma boa noite a todos, Deus abençoe a todos. Muita paz, gente. Tchau.